99 Pop. Morph Music. Fala galera, você já sabe o que significa. O que é que você tá fazendo aqui, Maico? Eu vim trazer para vocês um review, um react da Vergueroff. O pau quebrou, giripoca chiou, você já sabe o que significa. Só que, ó, eu não estou sozinho, mais uma vez. Eu tenho que trazer quem? Ele! Olha o cara aí, ó! O próprio! O brabo! Ei! Acertamos alguns pingos nos is aqui no programa e agora o áudio tá bonito para todo mundo. Meu irmão, Excelente, excelente. algumas considerações sobre o evento. Fala pra mim. Cara, edição maravilhosa. Não tenho nenhum questionamento, assim, 100% de elogio para todos os participantes. Mais uma vez, agradecendo aí a oportunidade que foi dada à organização da Vergueroff. Agradecer demais a recepção dos OGs de São Paulo, que estavam presentes, que foi o caso do Pete, do Choco, e de toda a galera também que veio, que se tacou. Cara, muito, muito, muito feliz por todos terem me dado essa oportunidade de estar passando um pouco da minha vivência para vocês, para aqueles que fizeram as aulas. E estou muito, muito, muito feliz que as Battle foram... Pauleira, né? Meu irmão, sem massagem, cara. Aqui, ó. Os caras vieram sem escândalo, irmão. Sem escândalo. Como diz o presidente Trump, washback. Então, olha só, galera. Mandar um salve, mais uma vez, pra galera que organiza a IEM, o pessoal que organiza a Vergueroff São Paulo. Se você não teve a oportunidade de participar desse universo, cara, não adianta. São Paulo é a meca do Crump aqui no BR. Eu sei que cada cidade tem o seu movimento, cada cidade tem os seus OGs, respectivos OGs ou pioneiros, mas, cara, você tá em São Paulo com a galera, sabe? Sobretudo quando a galera do Rio vai, CFTK tá aí, eminente aí, tá para acontecer em novembro, novidades vão rolar. Não adianta, você não pode ficar de fora disso, você tem que aproveitar. Então, só para começar, a primeira batalha da noite, quem que é? Fala comigo, maestro. Júnior Pitbull contra Bloody Bomb. Bloody! Vulgo, belga, cachorro louco e o sanguinário Conde Drácula. Porra, battle bonita da porra. Vai, bonita. Vamos lá, então, a gente começa com o primeiro round, cachorro louco, belga. Belga! Let's go! Let's go, Junior! Ei! Ei! Senhora! Vocês vêm. Ok. Ei, tem material. Aham. Ei! Ok, boa transição. Ok. A gente agora vai pro round do Blood, o carniceiro. Então vamos lá. 1, 2, 3, play! Bora, Van Helsing!
Bora, Van Helsing! Cavaleiro das Trevas! Ok. Ok. Ok? Acabou não, acabou não. Ok. Galera, a gente está de volta aqui com a análise, então, com o nosso mano maestro aqui, do primeiro round da batalha do Junior Pete versus Bloody. Ó o cara aí, vambora. Maestro, é contigo. Joga aí o schedule. Galera. Estão gostando? Flashback. Meu patrão, Flashback! na pegada, fala aí tu. Bora lá. Timing. Joga. Time. Cara, eu confesso pra você que ambos tiveram um time muito bom, sabe? Principalmente no que se diz respeito a musicalidade também. Por mais que a musicalidade a gente vai falar daqui a pouco, mas eu achei o time dos dois, assim, de igual para igual, sabe? Uhum. O que diferencia, pra mim, é a efetividade do material usado em conjunto com o time. Eu acho que eu vou correr pro empate nesse tópico, tá? Eu acho que ambos tiveram o time bem pontual. Ambos entregaram os materiais também num time bem pontual. Eu não vi muita discrepância entre ambos. Uhum. Assim, sabe? Eu consegui identificar. Eu concordo com você. Aí tem um ponto que porque todas as vezes que a gente julga, pessoal, é óbvio que vai existir preferências. Isso é óbvio. E a preferência não é pelo que você gosta. Não é sobre isso. Mas é sobre o que é, muitas das vezes, mais efetivo, mais assertivo para você. E isso vai haver discordância até entre Tairaz e Mirro, seja quem for. Aí nessa questão, quando o maestro ele fala de assertividade, eu tenho que colocar que apesar da escolha de ambos serem bem favoráveis, porque eu acho que não teve gap em nenhum dos dois, mas eu acho que vai cair no critério de musicalidade também. A assertividade em decisão do que fazer, quando fazer e por que fazer, levou uma assertividade maior musical nas propostas do Bloody. Ele teve mais momentos assertivos nesse ponto. Então, Maicon, eu vou pontuar o timing para o Bloody, tá? Mas mesmo que eu pontue para o Bloody e o maestro pontue para o empate, de fato, a gente tem um empate técnico, entendeu? Tem um empate técnico porque, assim, na visão do maestro, os dois tiveram times favoráveis. Eu ainda acredito que Sim. O Bloody ele teve mais assertividade em musicalidade, ou seja, foram momentos pontuais que levaram ele a tomar decisões assertivas
no material que ele estava propondo. Então, nesse ponto, eu considero que o time do Blood foi mais assertivo, digamos assim. Eu acho que quando chegar ali no ponto de musicalidade, eu acho que eu vou conseguir explicar melhor o porquê Sim, que não, óbvio. no quesito time, para mim, ambos assim ficaram Sim, parelhos. sim. Não, Então aqui, galera, eu vou botar um traço aqui, que assim, um empate, querendo ou não, empate Maicon, técnico, vamos considerar que um empate o voto técnico. seja do Maicon. Eu vou colocar aqui uma. Ah, não. Mas apesar de ter considerado meu empate, querendo ou não, você escolheu um lado. Então, eu posso colocar aqui que é a favor do seu voto. Por mais Show. que eu tenha dado empate. Vamos lá então. Então, Simbora. a favor do seu voto. Material. Eita desgrama, velho. Cara, então, olha só. Faça as honras. Eu vou ficar com o Júnior Pitt. Por quê? Flashback. Flashback. O Blood, ele tem os materiais pontuais com uma questão, digamos assim, fugiu a palavra agora da minha cabeça, mas ele é muito detalhista, não é bem essa palavra que eu quero encontrar, mas daqui a pouco ela vem. Ele é muito detalhista. Incisivo. Também não. Ainda não é isso. Não é mímico que eu vou. Não é mímico que eu quero falar. Tem uma. Minimalista, talvez? Minimalista. Thank you very much. Ele é muito minimalista, mas na forma mais corpórea do que foi proposto de material, eu vou ficar com a identidade do Júnior Pitt. Por quê? Ele utilizou ângulos, ele utilizou grounds, ele utilizou diferentes texturas para ele propor o material dele. Enquanto o Blood, apesar de ter materiais musicais muito pontuais, de uma forma mais encorpada, o material do Júnior Pitt me convenceu mais pela forma como ele utilizava o display. Quando eu falo display, eu estou falando da apresentação do material. Pelo Blood ser minimalista, a movimentação dele ela fica mais focada para a forma de pontualidade musical do que estética. Não sei se ficou claro. Para mim, eu consigo compreender e concordo com você justamente nessa questão corpórea. Eu acho que o Júnior Pitt, eu não vou dizer que ele distribuiu, ele usou mais ferramentas no que se diz respeito ao do que encorpar o material dele. Sendo assim, você vê um certo display melhor, assim por dizer, do que o do Bloody. Não que o do Bloody não tenha sido, efetivo, tá, galera? Mas eu acho que o display, quando a gente fala de display, que é assim, o cara a apresentação. Te apresenta a apresentação. aquela comida que assim, pô, você fica encantado com a parada. É a apresentação, gente. Eu não sei se você vai concordar. Então, assim, nesse quesito. Pode falar. Eu não sei se você vai concordar comigo. Dessa vez o material do Blood estava mais incorporado no get off dele do que propriamente dito no concept que normalmente ele costuma usar. Exatamente. Entendeu? Perfeito. É isso aí. Perfeito. Então, gente, isso aí. Chegamos então, Júnior Pitt, material. Júnior Pitt. Travel! Lembrando, eu preciso elucidar aqui. Travel é o trabalho de viagem do core. Guardem isso. Quem falou isso foi o Levar Style X ou Style X. É viagem do core. Quando você tem o core que dá a sensação de dança em 3D. Taraz, ele uma vez explanou isso bem. Fala, mestre, o que você acha aí? O que você pontua aí? Eu pontuo exatamente o que você está falando e eu acredito que isso, para mim, tenha sido vai ser
o ponto decisivo no que se diz respeito a Travel aqui. Eu acho que o trabalho de core do belga estava muito mais acentuado, principalmente no que se diz respeito a esse uso, né, do espaço, de como conduzir o material dele, seja de um ponto A para o ponto B, e de como trazer mais volume em um pequeno espaço com o material dele, sabe? E o ponto decisivo disso para mim foi o core. Eu vejo mais uma acentuação, o core mais conduzindo o material dele do que como eu posso dizer? Eu acho que talvez o minimalismo em si. Eu acho que eu consigo ver uma diferença entre uma pessoa ela ser mais minimalista no que ela tem a mostrar no material dela, que é o caso do Xande, quando alguém de fato está com core locker, que é o que o Taraz fala, né? Core locker. É quando o seu core ele está 100% ativo, ele está 100% presente em tudo que você faz. Eu acho que você vai. Então eu consigo ver isso muito bem no Eu acho que você vai sabe? lembrar. Eu acho que você vai lembrar bem isso, e a gente vai deixar também bem explícito na fala, quando o Rex ele fala sobre o regular. O que é o regular? Ou seja, o regular. Isso. É quando você dança aqui. Ele diz que a necessidade do Crump de sair do regular, de sair dessa zona aqui e ficar out of the box. Então é como se você pegasse o centro da pessoa e imaginasse uma caixa. Quando a pessoa dança aqui, eu costumo dizer com o exoesqueleto, não que o Blood tenha feito isso, mas muitos dos Crumpers, o regular dele, ou seja, o regular, como você anda, o tronco ele fica estático. E o core faz você sair dessa caixa, aonde você tem literalmente o Crump em 3D. E é isso que o maestro está falando. Então, nessa pontuação, a gente tem que considerar que o Travel ele vai fazer você dissipar energias através do seu core, que te leva em diferentes dimensões, que é level. Você tem diferentes levels. Eu lembro até do Volt corrigindo. Não é levels, é levels. Levels. Então você tem diferentes levels, justamente por causa dessa ignição do core que te faz ter amplitude e dimensões diferenciadas. Lembra também do workshop do Doug. Doug Mist, quando veio aqui no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, ele passou isso, sobre você ter diferentes movimentações, na verdade não, mesma movimentação com diferentes ângulos que criam novas interpretações dessas mesmas movimentações. Então, Junior Pitch? Junior Pitch. Junior Pitch. Vamos embora, vamos tentar acelerar um pouco para a gente não ficar muito... Get off, maestro! E aí? Faça as honras. Faça as honras. Faça as honras. Cara, eu acho que no Get Off, e aí eu vou entender o seguinte, quando eu falo de timing, eu tenho a ver não só com decision make, mas dentro desse timing está incorporado a musicalidade e o pace. O que é pace? Tá? 1, 2, 3, 4. Tum, tum, tat, tat, tum, tat, tum, tum, tat. Isso aqui é o pace. É a marcação. Então, o pace do Blood, ele estava mais contínuo. Porque o time do Junior Pitch, ele mesclava entre personagem, que era a interpretação de como ele sentia a música através da postura, do character movement, e aí o pace dele se tornou mais lento do que o do Blood. O Blood, como estava focado muito em acentuação musical, e ele pegou vários core musicais, como In Between, On Beat, e também a questão do wordplay. Eu acho que nesse sentido, por isso que o time dele foi pontuado, o Get Off dele estava mais contínuo. E aí o material dele, apesar de ter sido do Junior Pitch a questão de display do material, o Blood conseguiu servir um pouco mais com o fluxo do Get Off dele. Tá? E aí nesse ponto eu vou pontuar o Get Off para o Bloody. Cara, eu particularmente, eu vou ser sincero pra você, no quesito Get Off, eu fico com belga. Belga?
Eu, eu fico com o belga. Pode, Porque explana aí. enquanto o Xande, enquanto o Blurry, ele precisa se esforçar um pouco mais para trazer certas camadas de Geralt, naturalmente eu vejo isso mais no belga. E é como eu disse, e até eu comentei isso na minha aula, core, núcleo é tudo. E Sim, por eu sim. ver que esse core mais acentuado, esse ataque mais acentuado, esse flow acentuado, musicalidade não tem. A gente vai falar sobre musicalidade, mas musicalidade ali eu não tenho muito o que dizer, porque foi uma briga ali parelha. Mas intenção, deram muito parelho entre os dois. Porém, esses pontos que eu falei de ataque, de flow, de intenção, por ser algo mais natural por parte do belga, eu fico mais na eficiência do belga. Nesse ponto, eu fico na eficiência do belga. Se a gente for falar de Crump, quando eu falo de Crump, Maico, como assim, Maico? Você está separando o Crump do... Não tá entendendo. Quando eu falo de Crump, eu estou falando dos bangs, sabe? Eu estou falando dos arms placements, arm swings. Quando a gente fala de Crump, o Crump estava mais presente no belga. A gente tem que reconhecer isso. Isso aí. A forma do Crump ela estava mais presente, inclusive, numa forma mais monstra, mais grimy do que no Blurry. Então, Exatamente. Isso que você está falando tem total coerência. Eu posso considerar que realmente é válido essa explanação que você está dando dentro do seu ponto de vista. Então a gente pode considerar então que foi o quê? O empate nisso aí? Um empate. Então joga empate aí. Empate. Joga um empate aí. Michael, mas eu discordo. Mas é normal, você é passivo de discordar, porque o que a gente está colocando aqui são opiniões e visões. Não quer dizer que, tipo, estamos batendo martelo, tá, pessoal? Cada pessoa ela vai ter uma visão pontual sobre isso. E o mais importante é que você tenha propriedade, através desse vídeo que a gente faz, para você saber o que julgar e como julgar. É sobre isso. Combos! Eita porra. Olha, eu acho que não teve. Eu acho que não teve combo ali, não, cara. Teve. Teve combo? Eu sei exatamente onde foi o gatilho do combo do belga. Para mim ficou bem claro isso. Só que é aqui, o Blur é complicado porque o Blur ele vai tirar combo de não sei da onde, irmão. Eu não sei, mano, eu não consigo. Cara, mas ele costuma combar mais. Eu consigo. Ele tá indo numa linha tênue agora, que ele tá se focando muito em concept embutido no Geralt dele. E isso é até legal. Porque, às vezes, quando você observa o Blood, ele tem combos que vão entrando numa linha de concept dentro da outra e você acaba não indo pro ponto final da frase. Só que agora ele tá focado. Então, assim, é complicado você dizer... não é que não tenha como, porque material ele pode ser desde um jab, sabe? Existem crumpers aqui no BR que eles preferem utilizar a construção de combo na forma como ele faz o display do Geralt. Às vezes é um arms placement combado, por exemplo, com core, sabe? Para finalizações em afterbuck. Então, assim, a gente precisa entender como esses combos são construídos. Nem sempre combo de material sabe? Não. Bruno, quando estava na FAM, Bruno passava alguns treinos somente sobre como coreografar combo, cara. Uhum. E como freestyle, como trazer a questão do freestyle. São coisas diferentes, pessoal. De verdade mesmo. Você fica muito claro quando alguém está de fato coreografando combo, quando você está vendo alguém de fato que tem o combo preparado, mas a transição ela é mais natural. E tem aquele cara do freestyle que é o Xande. Sim. Ponto. Mas e aí, o que você acha? Vamos você lá. botou quem?
Cara, eu vou considerar eficiência, velho. Eficiência e level up. Eu acho que Então você vai pro Juno Pitch. pois é, mano. A eficiência e o level up, ele teve um, mas foi o suficiente para que ele jogasse o round dele lá para cima. Show. Então, Juno Pitch. Foi o suficiente. E dali depois para frente você vê que não é aquele get off de Space. Não, é uma parada, eu vou dizer contida. Eu vou dizer que é contida, mas o volume de dança tá ali. Manteve-se energia o tempo inteiro. Então, eu fico pela eficiência. Então, vamos lá, Juno Pitch. Eu fico pela eficiência. Como Juno Pitch? Juno Pitch também? Juno Pitch. Não, você tá votando Juno. Os dois. Cara, eu. Não, vai. Diga você. Não, eu vou te dar o crédito, porque se eu, Michael, eu não vi algo que falasse assim, cara, pontuou como começo, meio e fim. Entendeu? Mas aí eu vou dar Por isso que eu tô credibilidade. considerando eficiência. Eu vou considerar justamente seu argumento. Musicalidade. Musicalidade. Galera, lembra que eu falei pra vocês o porquê que eu dei empate no time? Eu acho que os dois tiveram a mesma leitura, a leitura musical, mano. Então, eu não vi uma diferença. Eu não vi uma diferença entre os dois. Tá, gente? Eu tô falando eu. Não sei o que o Marco vai falar. Mas eu não vi essa discrepância de interpretação musical entre os dois. Então, aqui, pra mim, vou ser reto direto. É empate. Justamente porque eu não vi essa discrepância de interpretação musical e como abordar o material e toda a questão de fundamentos e técnica nesse quesito. Então, a gente destrinchando os 5 cores de musicalidade. On beat, os dois estavam, óbvio, no beat musical, tanto que esses on beat eram acentuados, por exemplo, pelo belga através dos bangs. Isso ficou muito claro. E core. Enquanto o pace do Xande, ele trabalha muito a questão das pausas e como ele decide fazer o ritmo do movimento para ele ter o controle. A dança do Blood é mais focada em controle. Aí você tem diferentes especificidades de instrumentos musical que o Blood ele consegue acentuar por causa do controle corporal dele, que isso evidencia mais como é que ele resolve interpretar a musicalidade naquele momento. Taraz ele diz que a musicalidade ela tem que te levar a perceber nuances musicais que você às vezes não está vendo, mas você começa a perceber que tem aquele instrumento por causa da forma do corpo do dançarino apresentar aquilo para você. Então, a forma como de minimalista que o Blood consegue acentuar certas musicalidades por causa do controle corporal dele, me faz ter uma diferenciação de como eles interpretaram a musicalidade. Então, assim, nesse ponto de vista, eu consigo ter uma ênfase, uma inclinação maior por como o Blood apresentou esse acervo musical. Entendi. Foi como eu falei, eu vendo agora no vídeo e vendo lá na hora, ainda continuo tendo essa sensação que a interpretação musical, ainda que exista 5 cores, né, que é falado dentro do crump, óbvio que não é só daqui, enfim, eu não consegui ver essa discrepância entre eles. Mas aqui vou considerar um lado, que foi o seu, e a gente segue. Vamos embora então. Show! Kill Off. Eu acho que não teve. Pra mim também não. Reto direto. Teve Kill Moment? Teve Kill Moment pra que... Isso. Kill Moment. Sobretudo Kill Moment. Mas não foi nada que pontuasse de uma forma
mais incisiva. Moment Awards ninguém teve, então a gente chega então à conclusão de que o Junior Pete leva esse primeiro round. É isso? Acirrado. Vamos pro Acirrado, segundo. viu? É isso. A gente vai tentar ser um pouco mais dinâmico na segunda levada. Simbora!